Perfeito. Bom, então na nossa última aula a gente viu os comandos de seleção, certo? Na última aula síncrona. Entreguei para vocês, então, nosso conteúdo, que seria os comandos de repetição, que seria o que vocês deveriam fazer essa semana. Assistir a videoaula e fazer as atividades. Alguém aqui não fez as atividades? Eu ainda não terminei. Tá. Eu Não também esquece. só consegui fazer 2. Tem até hoje para fazer, tá? Não esqueçam disso. Tá. Mas todo mundo assistiu a videoaula? Eu assisti. Sim, assisti. Tá. Então tá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Tem algumas coisas que eu não falei lá na videoaula que eu vou falar aqui hoje, até porque são coisas que são um pouquinho mais complicadas do que a gente estava pensando, do que eu estava passando para vocês, então eu preferi deixar para aula síncrona, para a gente conversar sobre isso, mas nada que a gente não consiga sobrepor. E as atividades, elas não são difíceis, os enunciados são um pouquinho mais complicados, porque envolvem um pouco mais de coisa, mas elas são bem tranquilas até, tá? Mas a gente conversa no final sobre elas. Então vamos partir do princípio. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Eu não entendi muito bem a parte das criações das tabelas. Criações das tabelas, qual tabelas? Como que a gente pode fazer tabela em PHP? Eu não entendi muito bem essa parte. Tá. Pra poder usar. Tá. A criação da tabela no PHP é que nem as tabelas do HTML, basicamente. Então tu vai criar. Deixa eu vir aqui, avancei um. Tá fora. Tu vai criar, deixa eu criar aqui mesmo. Meu file. .php. Tu vai criar lá, por exemplo, o documento HTML. Criar uma tabela. E dentro tu vai colocar lá as linhas. E dentro das linhas tu vai colocar a coluna. Até aqui, vocês se lembram como é que se faz? Sim. Tá. E aí dentro das colunas tu vai colocar lá teu código PHP, por exemplo. Pode ser feito assim. E aqui tu coloca echo. Eu botei. Não tá certo. Echo. Conteúdo a célula. Pronto. E eu posso colocar isso aqui quantas vezes eu quiser. Vou ter várias células dentro do meu código. Se eu vier aqui. Ele vai ter ali, ó. Aí eu criei uma tabela. Claro que eu não botei borda aqui, então não vai aparecer. Borda igual a 1. Aqui, ó. Tem, mas se o PHP tiver certinho, eu aceito. O problema é eu pedir para fazer uma tabela, né? Mas tudo bem, se o PHP tiver certinho, estiver mostrando as informações todas, não tem problema. Eu aceito. Tá? Então, tabela é bem tranquila. Tu vai usar o HTML e dentro desse HTML, tu vai, em alguns pontos, tu vai colocar o PHP. Vai abrir e fechar até em PHP. Ou tu pode criar um documento PHP e dar um eco naquela parte do HTML toda para mostrar a tabela. É outra possibilidade, mas acho que é mais complicado tu fazer dessa forma do que tu criar o HTML dentro dele e tu colocar as tags PHP para poder gerar o que tu precisa. Tá? Bom, vamos falar então dos comandos de repetição. Mais alguma dúvida antes disso? Vou aceitar esse silêncio como não. Bom, então vamos lá. Então. Os comandos de repetição basicamente são 4 comandos, tá? Sendo que 2 deles são praticamente iguais, funcionam um pouquinho diferente no início, mas depois eles são exatamente iguais. E um deles a gente vai falar rapidamente aqui, que é o for each. Rapidamente a gente falou rapidamente no vídeo aula, vou falar rapidamente hoje de novo, mas a gente vai entrar nele realmente na próxima aula,
no próximo vídeo que já tá lá no Moodle para vocês, eu coloquei agora de manhã, a gente fala de arrays, então, e o for each ele serve para percorrer arrays, então por isso que a gente não vai tratar muito dele agora, tá? Então, primeiro, como é que seria para mim fazer uma repetição de código dentro do PHP? A forma mais simples seria simplesmente criar um print que nem aquele ali. Se eu quiser mostrar os números de 1 a 10, eu vou colocando print ali. Tá bem, obrigado, Nicole. Colocar o print ali de 1 a 10, sem problema. É uma repetição tranquila de ser feita, porque é um trechinho de código pequeno. Mas imaginem se eu tivesse que colocar de 1 a 100, por exemplo, ou de 1 a 1000, ou se eu tivesse que botar um trecho de código grande repetindo várias vezes. Isso não é muito usual. Para isso, então, foram criados os comandos de repetição, tá? Eles não foram criados no PHP, obviamente. O PHP só pegou os comandos de repetição que vinham lá do C e deu uma adaptada neles para eles funcionarem melhor no PHP, para a internet, no caso. Então, o primeiro comando... Desculpa, eu tô com um resfriado desgraçado, então a voz hoje vai dar umas fugidas de vez em quando. Então, o primeiro comando de repetição que a gente tem é o comando while. Ele verifica uma condição, e se essa condição for verdadeira, ele entra e executa o comando de repetição tantas vezes enquanto aquela condição for verdadeira, tá? Então, eu fiz aqui um while aqui com $i valendo 1, faço a verificação, então, do while. Se o $i é menor ou igual a 10, ele vale 1, ele é menor ou igual a 10, então ele vai entrar aqui, vai mostrar o $i e depois vai incrementar o $i em 1. Então, se no primeiro momento ele vale 1, no segundo momento que ele voltar aqui, ele vale 2. E assim ele vai até chegar ao final. Quando ele vale 10, ele vem aqui e verifica, menor ou igual a 10? Sim. Mostra o 10, aqui ele vale 11, ele volta lá. 11 é menor ou igual a 10? Não. Ele vai para o final do bloco e depois segue a execução do meu programa. No nosso caso aqui, ele encerra a execução porque não tem mais nenhum código após o fechamento do while, tá? Então, o while ele sempre vai verificar uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele entra ali, executa o bloco de código e depois ele vai tentar de novo o novo loop com o novo valor daquela variável, se for o caso, ou executando de novo o mesmo código, dependendo do que eu quero fazer, tá? Existem alguns casos que tu faz dessa forma, tu tem um número ali que tu vai executar um certo número de vezes específico. Tem outras formas que são bastante utilizadas, por exemplo, quando a gente quer fazer um sorteio, vamos botar assim, onde o usuário vai digitando vários números e a gente tem que verificar se ele acertou aquele número ou não. Então a gente pode fazer uma condição lá, que ele vai entrar aqui sempre e ele vai pedir para o usuário digitar uma informação, e quando a gente pega essa informação e verifica, acertou o número? Não, não acertou o número, segue executando, até que no momento ele acerta o número e aí encerra a aplicação, por exemplo, tá? Então, o while ele é bastante utilizado para repetições, principalmente quando a gente não sabe o número de vezes que a gente vai apresentar, tá? A gente vai executar. Nesse caso aqui a gente sabia, porque estava ali, ó, ele ia executar 10 vezes. Mas tem alguns casos que a gente não sabe o quantas vezes vai executar. Por exemplo, para sortear um número, onde o usuário vai digitar um número lá qualquer, e ele vai ficar fazendo loop ali infinito, recebendo esses dados do usuário, até que no dado momento o usuário vai acertar, e aí sim ele vai encerrar o programa. Então ele não sabe quantas vezes, a gente não sabe quantas vezes a gente vai rodar esse cara. Então normalmente é utilizado o while nessas situações, tá? Qual é a diferença então do while para o do while? O while ele executa, ele verifica a condição no começo do bloco de código. Então ele vai entrar aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é verificar essa condição. É verdadeira? Se for verdadeira, eu executo. Se for falsa, eu vou para o final e termino a execução do meu programa nesse caso aqui. Já o do while, ele vai ser executado o bloco de código pelo menos uma vez. Como assim, professor? Ele vai chegar aqui e vai ficar dizendo $i igual a 1, nesse caso aqui, tá? Vai dizer beleza, tem que executar o código, echo 1 mais mais. Então, aliás, 1 mais mais. Então, esse 1 vai valer 2 a partir de agora. Aí ele faz while 2 menor ou igual a 10? Sim. Então, vai lá em cima e executa de novo,
tá? Por que foi criado esse do while? Por que não utilizaram só o while? Porque, por exemplo, nesse caso do sorteio, a gente pode querer que o usuário pelo menos digite uma vez o número, tá? Com o while, se não tiver uma forma de escanear, de receber esses dados antes do while, ele pode não entrar ali nunca. Então, para evitar esse tipo de problema, foi criado o do while, onde ele vai executar pelo menos uma vez e depois ele verifica a condição. Se essa condição for falsa, ele não executa mais. Se ela for verdadeira, ele volta lá e executa de novo, tá? Então é a grande diferença entre o while e o do while. O while, ele vai executar tantas vezes quanto for necessário, mas ele pode não executar nenhuma vez. O do while, ele também pode executar quantas vezes for necessário, mas ele vai sempre executar pelo menos uma vez, tá? E aí tem que tomar cuidado. Então, às vezes a gente pode querer que ele não execute nenhuma vez, se for o caso de falso. Se a gente colocar o do while, ele vai executar uma vez e pode dar problema no nosso código, tá? Então, tem que prestar atenção qual que vai ser utilizado. Eu vou dizer que na grande maioria dos casos, a gente utiliza o while. O do while é muito raro a gente utilizar. Mas tem alguns casos, como por exemplo esse caso do sorteio, onde o usuário digita um número lá que ele realmente precisa ser executado pelo menos uma vez para o usuário poder informar esse número para a gente poder verificar então a condição, tá? Mas porém, todavia, ele não é muito utilizado. E no PHP, ele é menos utilizado ainda, porque em outras linguagens como o C, o C++, que tem o do while também, esse comando para o sorteio do número, esse, é bem fácil de fazer, porque tu simplesmente vai lá e vai botar, fazer um scanf, por exemplo, da vida, e vai ler a informação que o usuário digitou. No PHP tu não tem como fazer isso. Tu não tem como lançar na tela um formulário, receber esse formulário, executar o do while e enviar de novo o formulário para o usuário. Então tu não tem como utilizar isso. Então no PHP tu tem uma utilização mais restrita ainda do while, tá? O while sim, o while é bastante utilizado, mas o do while ele não tem muita utilização no PHP, tá? Mas como o PHP foi desenvolvido em cima do C, o C já tinha essa função, eles incorporaram e deixaram, se alguém quisesse utilizar para alguma coisa, ele estava disponível. Aí a gente tem o comando for, que é disparado o comando mais utilizado dentro do PHP, tá? E de outras linguagens também. Ele é um comando de repetição, então que ele verifica, ele faz uma implementação de uma variável, verifica essa variável com uma outra, com uma condição qualquer, e depois ele faz um incremento ou um decremento dessa variável, tá? Qual é a diferença, então, do while, lá que a gente viu, ao primeiro que a gente viu, para o for? O while, então, ele tem a capacidade de rodar tantas vezes quanto for necessário, sem saber o número de vezes específico. Então, eu não preciso dizer lá para o while que eu vou rodar 10 vezes aquele código. Eu posso dizer, executa enquanto eu precisar esse cara. Já o comando for, eu não tenho como fazer isso. Até tem, mas tem que dar um nó tão grande nesse negócio que não é muito usual, tá? Quando tu quer fazer uma repetição sem ter o número de vezes já especificado antes do for, antes do comando de repetição, a gente utiliza o while. O for ele é utilizado quando a gente tem assim, eu tenho delimitado, eu tenho que executar 10 vezes, eu tenho que executar 100 vezes, eu tenho que executar 1000 vezes, aí sim a gente entra aqui e faz esse tipo de coisa. Então a gente bota um for lá, coloca a variável que a gente quer, no caso $i aqui igual a 1, esse $i pode ser $A, $B, $C, $ABC, pode ser qualquer coisa, tá? Só tem que criar uma variável. Atribuir um valor para essa variável, nesse caso aqui é 1, aí a gente faz um $i menor ou igual a 10, então eu vou executar esse código enquanto o $i for menor ou igual a 10, e depois eu faço o incremento, tá? Cada um desses espacinhos aqui entre os pontos e vírgula, eles são chamados das estruturas do for, tá? Então a primeira estrutura do for, então, é uma atribuição de valor a uma variável, a criação e atribuição de uma variável. O segundo bloco, então, a segunda parte, eles são a condição do for. Então, é o que vai fazer esse for ser repetido e até onde que ele vai ser repetido.
E por último, então, a gente tem a atribuição de um novo valor a essa variável. Então ele trabalha com uma variável fazendo todo esse trâmite dentro dela, tá? E aí a gente pode, então, mostrar a informação que está no $i lá, como está aqui, e ele vai continuar executando isso aqui indefinidamente. Aí tem uma coisinha que eu não falei para vocês lá na nossa videoaula. Aqui está aquele mesmo for, tá? Se eu pegar ele aqui e executar ele, repetição for. Tá aqui, ele vai mostrar do 1 ao 10, tá? O for, ele também pode ser manipulado com essa variável fora desse escopo aqui. Como é que a gente faz isso? A gente pode pegar essa variável $i aqui e declarar ela antes da entrada do nosso PHP. Certo? Aí eu só coloco um ponto e vírgula ali para dizer que eu não preciso criar uma variável nesse cara. Vamos ver se isso aqui vai dar certo? Exatamente igual, tá? Então, eu posso criar essa variável e atribuir um valor a ela antes da abertura do for. E eu posso também pegar esse cara aqui do incremento e jogar ele aqui dentro do trecho de código, por exemplo. Se eu vier aqui executar, ele vai dar a mesma coisa também. Então o for eu posso desmembrar ele. É usual fazer esse tipo de coisa? Não. 99% das vezes a gente vai utilizar ele todo na linha do for ali bem direitinho para não ter problemas. Mas em alguns casos pode ser interessante eu fazer esse tipo de coisa. Normalmente essa parte do incremento ele é mais difícil de ser tirado, tá? Normalmente ele fica aqui mesmo sem problema nenhum. Mas a criação da variável, às vezes eu quero receber esse número, por exemplo, do usuário. Então eu quero que ele me diga a partir de quando que vai ser executado esse bloco de código. Então eu posso colocar aqui que vai ter lá, a gente vai ver na próxima aula, get número, pronto. Tá? Eu posso fazer isso aqui. E aí eu digo lá, a partir de quando, vou receber lá do formulário depois, a partir de qual número que vai executar esse meu bloco de código, tá? E isso aqui é bem comum de acontecer. Daí tu faz fora do for, tá? Mas não é obrigatório. Pode colocar isso aqui dentro do for também, mas fica mais difícil de ler depois, qual é o valor que vai receber esse for. Assim fica mais tranquilo para identificar, tá? Deixa eu voltar lá para como estava. Pronto. Bom, então o comando for ele serve para executar um bloco de código diversas vezes, tantas vezes quanto for necessárias, com uma contagem específica de vezes que ele vai ser executado, tá? Então, ele tem essa capacidade de repetir o bloco de código tantas vezes quando for necessário, desde que esses carinhas aqui permitam essa reexecução daquele código. E a gente tem o comando for each, então, que é o comando que eu falei para vocês que a gente vai ver, que vocês vão ver agora nessa próxima videoaula. Agora a gente vai dar uma passada rápida. Mas na próxima videoaula a gente vai trabalhar com arrays, e aí eu explico para vocês como é que ele faz isso direitinho, tá? Mas basicamente, então, o for each ele serve para percorrer um array. Então aqui eu criei um array, então, onde eu tenho o nome de pessoas, Kleber, Vinícius, Maria, João, Nathalie, Ana e por aí vai, tá? E o for each ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer esse array, jogando cada um desses valores individualmente para uma outra variável. Então eu vou pegar o primeiro valor lá, o Kleber aqui, e jogar no $n. Quando eu fizer isso, ele vai imprimir esse $n aqui com o BR, tá? Depois ele vai lá, vai pegar o próximo, jogar nesse $n e poder executar de novo, e assim ele vai até terminar. Ele vai mostrar esse último aqui quando ele for para o próximo, quando mostrou ali esse ano, quando ele tentar pegar o próximo, ele vai dizer, opa, não tem mais nada, encerrou a aplicação, o for each, ele vai lá para o final do bloco e termina a execução, tá? Até aqui alguma dúvida? Não. Tá. Aí a gente tem o comando break, que a gente meio que já deu uma passadinha na semana passada, mas eu tenho uma curiosidade aqui Opa, tá aqui. No duplo while, tá? O que seria o while duplo aqui para mim? É quando eu tenho os whiles aninhados, que a gente chama.
Tá? Então eu tenho um while e dentro desse while eu tenho outro while, ok? Então eu tenho um while alinhado. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Então os dois valores valem 1 lá. O dólar I vale 1, então 1 é menor ou igual a 10? Sim. Ele vai entrar aqui, vai ver dólar J vale 1, 1 é menor ou igual a 10? Sim. E aí ele vai entrar aqui nesse bloco de código. O que, que vocês acham? Agora é uma atividade que não é atividade, mas é só para a gente fazer junto aqui, que vai ser exibido nesse print aqui, no primeiro momento. Zero? Ele tá pegando o valor de I e de J aqui. Não é um sinal de menos, é só um hífen, tá? Nesse caso aqui, como eu estou mostrando a string, ele não vai interpretar esse sinal de menos. Ele vai simplesmente colocar um hífen. O que vocês acham que ele vai mostrar ali? 1 e 1. 1 e 1. Beleza. Aí vai vir aqui, o J vai mais, então vai entrar aqui. 2 é menor do que 10? Sim. Vai entrar aqui para verificar. 2 é igual a 5? Não. Então ele vai imprimir de novo. O que ele vai imprimir aqui no próximo? Ah. E aí, pessoal? O que vocês acham que vai imprimir no próximo? Opa, falaram alguma coisa aqui. 2 e 2. Não é 2 e 2. Porque o 1, ele não foi incrementado aqui, ó. Esse while aqui, ele está executando só ele por enquanto, tá? Então aqui ele vai mostrar o 1 do I e o 2 do J. Entendeu? Porque o I, ele só vai ser incrementado depois que eu terminar a execução desse while. Então vamos lá. Próxima execução, como é que vai ser? Vem aqui, o I vale 3. 3 é menor do que igual a 10? Sim. If 3 igual a 5, não é igual a 5. Ele entra aqui de novo. Ele vai mostrar. Vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar tempo. Isso aí. Ele vai mostrar o 1 e o 3. Depois vai valer 4. Vai lá verificar 1 e 4. E aí ele vai vir no 5. 5 é menor do que igual a 10? Sim. 5 é igual a 5? Sim. Então ele vai entrar no break. E agora, o que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Dois, três? Agora eu não sei. Alguém acha que vai acontecer outra coisa? Ninguém? Então vamos ver o que vai acontecer então. Vamos abrir esse cara lá no nosso código, no nosso HTML. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada, vocês acham? Vocês acham que era isso mesmo que ia acontecer? Chegar no break, ele pular para o final do while e terminar a execução? E aí? Vou dar um tempinho para vocês. Sim? Pode ser que sim, pode ser que não, talvez. Bom, na verdade, não era isso que eu queria, tá? Então, se eu queria que ele fizesse esse tipo de coisa aqui.
é que eu posso solucionar isso? Tem que colocar outro print. Outro print? Não, não precisa Fora colocar outro do... print. É porque, na verdade, assim, ó, o que está acontecendo aqui? O break, ele funciona para um comando. Então, quando eu sair do break, ele não vai ir lá para o final do código, ele vai para o final desse break aqui, desse while aqui, tá? Então, ele vai executar o break, vai lá para o final desse cara, vai executar o $i mais. Não, se eu tirar o break, ele vai mostrar do 1 ao 10 dos dois. Também não resolve. Ô, Sora, Tá? então tem que trocar a posição do if, botar primeiro o que quer que mostre para depois colocar o if? Não. É que na verdade o que está acontecendo aqui? Ele vai executar aqui, o $i vale 2, ele vai chegar lá em cima, $i é 2. Vai vir aqui 2 é menor do que 10? Sim, vai entrar aqui e vai executar. Enquanto $J, quanto é que vale $J? Ah, ó, acharam isso? Eu teria que ter feito isso aqui, ó. Aqui dentro, $J igual a 1. Vamos ver se esse cara deu certo. Pronto. Tá? Porque eu não reiniciei o $J aqui. Tem que tomar cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, quando estiver utilizando os comandos de repetição alinhados, que esse cara aqui, ele tem que ser reiniciado sempre que ele for recomeçar, tá? Isso é bastante importante porque senão não mostra a informação que a gente quer. Eu queria que mostrasse dessa forma aqui, e ele estava mostrando só do 1 ao 4. Por quê? Porque o $J ficava valendo 5. Ele não entrava aqui para fazer o incremento dele, não valia 6 em momento nenhum. Porque ele chegava aqui, verificava se era igual a 5, é igual a 5, quebrava lá para o final, ele continuava valendo 5. Então eu tenho que reiniciar ele, botar ele valendo 1, para aí sim ele executar, então, do 1 ao 4, com o i, com todos os valores, tá? Então tem que tomar cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, que se eu estivesse fazendo um for e declarasse o $J valendo 1 aqui dentro do for, eu não ia ter problema com isso. Mas como eu estou utilizando o while e estou utilizando ele como a ferramenta, eu tenho que declarar. Que nem eu declarei aqui em cima que o $J vale 1 lá em cima. Eu poderia ter feito assim, lá em cima só deixar o $I igual a 1 e declarar o $J igual a 1 aqui dentro. Funciona também, tá? Das duas formas vai apresentar o mesmo resultado, tá? Mas eu só quis mostrar isso para vocês gravarem isso na cabeça de vocês, que é quando eu utilizo o while, eu tenho que declarar a variável um pouco antes acima dele. Nesse caso aqui, eu criei antes do outro while, e aí ele não tinha alteração, ela ficava valendo 5 para toda a vida aqui, por isso que ele não executava o meu código mais, tá? Então, só para vocês prestarem atenção quando for criar o while de vocês, que vocês têm que criar a variável, se não dá essas coisas e não funciona da forma certa. Então, o break, então, a gente já falou dele lá no switch. Ele é um comando que dá para ser utilizado fora dos comandos de repetição, então ele é utilizado somente no switch e nos comandos de repetição, e ele serve então para parar a execução do código naquele momento e ir para o final do trecho do bloco de código, tá? Então nesse caso aqui, o nosso break, ele ia para o final do trecho de código, então ele não executava o que estava abaixo dele, ia para o final do bloco de código, mas o resto do programa seguia executando, tá? E o break ele funciona para um bloco de código. Então, se eu tiver o while aqui, ele vai sair desse while, o outro continua executando, tá? Se eu tivesse um break nesse aqui, aí sim ele iria encerrar todo esse bloco de código aqui e iria para o final da execução e executava o programa. Lá no switch, lembra que ele era utilizado nos cases, mas no default ele não era obrigatório. Por quê? Porque no default ele é o último trecho de código, então ele não vai ter nada acima dele, abaixo dele depois, para dar problema com esse tipo de coisa, de continuar executando o código, tá? Então a gente tem o break, então, que ele executa, ele quebra a execução. Então isso aqui é uma outra forma de fazer o while. Então eu crio uma variável, verifico digo simplesmente que o while é verdadeiro sempre, e num dado momento eu faço uma verificação, uma condição lá dentro do meu código, que vai me dar o break e terminar a execução desse programa, tá? Então eu não preciso ter a condição necessariamente aqui dentro do while, mas 99% das vezes não se usa assim, utiliza com a condição aqui dentro. E a gente tem o continue, então, que é uma outra
ferramenta utilizada, um outro comando utilizado no PHP, que serve então para ele não encerra o bloco de código, mas ele ignora uma etapa do bloco de código, vamos botar assim, tá? Então eu fiz aqui um while, um i igual a 0, então o while 0 menor do que 10, então é menor do que 10, $i mais, então eu passo ele para 1, eu começo a trabalhar com ele em 1 aqui dentro, e verifico, mod 2, que a gente chama, que é o resto de 1 divididos por 2, é igual a 0? Não, então ele vale 1, então eu passo reto desse continue, então eu ignoro, isso aqui é falso, ignoro esse cara aqui e mostro 1. Vou lá em cima. 1 é menor do que 10? Sim, então incremento ele em 2. 2 dividido por 2 é igual a 0, o resto 0? Sim, então ele continua, ele ignora o resto que está aqui embaixo, volta lá para o começo e vem. 3? Não, 2. É menor do que 10? Sim. $i mais, vale 3. 3, resto da divisão por 2 é igual a 0? Não, aí é 1. Então, ele ignora esse trecho de código aqui, ele vai ser falso aqui, e mostra o eco lá. Então, isso aqui vai fazer com que ele mostre somente os números ímpares, tá? Então, a gente vai vir aqui no continue. Então, tá o mesmo trecho de código? Não, tá diferente. Então, aqui, exatamente igual como tá lá, tá? Se eu vier no meu código aqui, deixa eu voltar, subir, continue. Ó, ele vai mostrar somente os números ímpares entre 1 e 10. No caso aqui eu botei o 10, tá? Se eu quisesse mostrar os números pares, eu posso colocar aqui, diferente de 2, de 0, então eu vou fazer a verificação se o mod da divisão da variável por 2 é diferente de 0, se for, ele ignora, se for diferente de 0, ele ignora, ele vai dar o continue, vai ignorar o resto desse código e voltar lá para cima. Então aqui agora ele vai me mostrar os números pares, tá? Então esse tipo de código é feito para o continue, esse comando é utilizado para quando eu quero ignorar a execução de de um trecho do meu bloco, dependendo de uma condição. Nesse caso aqui eu só queria mostrar os números pares. Então quando esse número for ímpar, eu vou ignorar o bloco de código, então vou ignorar lá o print e vou voltar lá para o começo do meu while. A diferença entre o break e o continue. O break ele encerra totalmente, ele não volta para o começo da repetição. O continue ele volta para o começo da repetição e ignora o resto do código, volta para o começo da condição para executar de novo, se for o caso, tá? Bom, alguém ficou com alguma dúvida a respeito desse conteúdo? Vou tomar o silêncio como um não. Então tá, então vamos falar das atividades então que eu passei para vocês. Essa aqui é a mais complicadinha, vamos botar assim, mas é complicadinha de entender ela. Depois que a gente entende o que está sendo pedido, partir para a execução do código é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Imagine que um capitão de um navio é complicadinho assim. Vou dizer para vocês que se alguém conseguiu fazer essa aqui, isso aqui é uma questão de concurso, tá? Ela foi adaptada um pouquinho porque ele exigia mais coisas que nós não alcançamos ainda. Porque ele pediu para criar, por exemplo, um array e colocar cada uma das posições dentro desse array. Como a gente não viu o array ainda, eu dei uma simplificada nela. Mas ela é uma questão de concurso, eu achei bem legal, por isso que eu trouxe para vocês. Tá? Então imagine que o capitão de um navio está fazendo uma viagem ao longo da linha do Equador, tá? Então ele está passando bem no centro da Terra. Para quem acha que a Terra é um globo, tá? O pessoal da turma da tarde me disse, mas se a Terra é plana não tem essa condição. Bom, aí eu já não sei porque não faz parte do meu conhecimento essa parte, tá? Então eu estou admitindo que a Terra é um globo. Então a ideia dele é viajar ao redor da Terra, tá? Numa linha reta, ao longo da linha do Equador. Quantos graus tem a Terra na linha do Equador? Vocês sabem? Graus de longitude. Isso é geografia, isso não tem nada a ver com informática, mas a gente acaba trazendo outras coisas para cá. É geografia e matemática, na verdade. Ninguém sabe.
180? Não. Não. 180 é só a metade. Então é A Terra é um 300 círculo, são 360 graus. Então, na matemática, lembra quando a gente dá uma volta inteira ao redor do ciclo, a gente tem 360 graus. Tá? Então a Terra tem 360 graus de longitude. Cada um desses graus de longitude equivale então a 111 quilômetros. Então a gente tem que fazer uma conversão no final, porque ele pede para mim mostrar os graus de longitude desse navio, tá? Então o que a gente vai receber no começo dessa aplicação? Vocês vão ter que colocar lá no código de vocês. Isso era uma outra coisa que tinha lá no problema, que ele pedia para receber esses dados, porque isso aqui não era com PHP, era utilizado com outras linguagens. Era com Java, se não me engano, que eles usavam. Então ele tinha que receber lá, ler do usuário o ponto inicial, o ponto final da viagem desse navio, e qual a velocidade que esse navio ia viajar, tá? E ele diz que o navio vai viajar toda essa distância do ponto inicial até o ponto final a uma velocidade constante. Então ele vai viajar 24 horas por dia numa velocidade constante. O programa então deve mostrar a cada dia de viagem qual o grau de longitude que esse navio vai estar até chegar no destino que ele quer. Então vamos supor, ele está partindo lá do meridiano de Greenwich, no ponto zero, na longitude zero, tá? E ele tem que navegar até o ponto, vamos botar 333, não, 333 nada, até o ponto 3, tá? A uma velocidade lá de, sei lá, 10 km por hora. Tá menos, mas tá, tudo bem, estou chutando valores aqui, tá? Então, eu recebi que o ponto inicial dele é no meridiano de Greenwich, no ponto zero, ele vai até 3 graus de longitude, e ele percorre, vamos arredondar isso para 10 km por hora, fica mais fácil, tá? Então, a cada 1 hora ele anda 10 km. A gente tem que o dia são 24 horas, certo? Então, aonde ele vai estar ao final de um dia? Então, ele vai estar 240 quilômetros do ponto de partida dele, ou do ponto inicial daquele dia, certo? Até aqui vocês estão pegando? Sim. Esse sim não me agradou muito, não me convenceu muito. Mas a ideia, então, é eu pegar o ponto de partida inicial, calcular através dos quilômetros por hora que ele anda por dia, quantos quilômetros ele vai andar em um dia. E aí ver qual é a posição que ele vai estar, tá? Só que essa posição vai estar em quilômetros. E aí a gente tem que converter isso para graus de longitude, certo? Como é que a gente faz isso? A gente pega essa quilometragem que ele rodou, divide isso por 111, que é o quilômetros lá, e a gente tem qual é a longitude que ele vai estar naquele dia. E eu tenho que dizer isso para cada um dos dias, até ele chegar no destino dele, certo? Então, se ele partiu do zero e vai até os 180, por exemplo, eu tenho que dizer lá, no primeiro dia ele vai estar em tanto, no segundo dia vai estar em tanto, no terceiro dia em tanto, quarto dia em tanto, no quinto dia, se ele passaria do ponto de destino, ele chegou no ponto de destino. Entenderam? Sim. Entenderam ou não? Deu pra entender, senhor. Tá, então a ideia é que vocês façam isso. Vocês digam, no primeiro dia ele vai estar em tal lugar. Só que ao invés de dizer em quilômetros aonde que ele vai estar, vocês vão dizer, vai estar a 3 graus de longitude, a 6 graus de longitude, a 9 graus de longitude e por aí vai. Aí vocês vão ter mais ou menos, vocês vão ver que vai ser mais ou menos uma PA. Então vocês vão ter lá, o primeiro dia ele andou 3 graus, o segundo dia vai ser mais 3, mais 3, mais 3, até chegar no destino. Basicamente isso, tá? Então vocês conseguem calcular isso até de forma bem tranquila, vamos dizer assim, depois de entender como é que funciona isso. Porque tem algumas informações que não estão ali, por exemplo, que a Terra tem 360 graus. Então vocês têm que saber isso antes de entrar no programa. E assim vai. Ele é um pouquinho mais complicado, mas depois que tu entende essas informações, tu colocar isso no código é mais fácil. Bom, aí a gente tem o segundo, então, que a ideia é tu fazer essa soma, então, de 1 até 1 sobre um valor qualquer. Então, vocês vão receber esse valor qualquer, vão digitar no código, porque a gente ainda não está trabalhando com formulário. Depois, na próxima aula, que a gente vai ver formulários, aí sim. Depois, aliás, a próxima aula é array e a próxima é formulário. E aí sim a gente vai conseguir receber esses dados do usuário e poder executar o que a gente precisa executar. Tá? Então a ideia é que vocês calculem, então, vocês vão receber lá um N qualquer, um valor de N qualquer, e vocês vão somar de 1 até 1 sobre N
e mostrar o resultado disso na tela, tá? Então vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Aqui é 1 sobre 1, vai ficar, né? Mas tudo bem. 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, até 1 sobre n. Ok? Esse é bem tranquilo. Aí tem um outro exercício, esse aqui é mais tranquilo ainda. Faça um programa que verifique e mostre os números entre 1000 e 2000, então tem que ir de 1000 até o 2000, não é para começar no 1001, nem terminar no 1999, tá? Então tem que incluir eles os dois. Que divididos por 11 produzam o resto 5, tá? Então é mais ou menos que nem eu mostrei para vocês ali. Então vocês vão verificar quais os números que divididos por 11 vão ter resto 5 e vão mostrar esses números na tela. Aí tem esse aqui que é um pouquinho mais complicadinho também, mas esse aqui no final ele é bem fácil de fazer, tá? Então é uma companhia de teatro, tá? Que quer fazer uma série de espetáculos e eles calculam que se eles venderem os ingressos a R$5, eles vão conseguir vender 120 ingressos. E que para fazer o espetáculo eles têm uma despesa de R$200. Tá? Então vocês vão ter lá, num primeiro momento, o ingresso valendo R$5, vendendo 120 ingressos. Isso seria o total de arrecadação dessa bilheteria, e vocês vão descontar esses R$200, que é o custo que eles têm para produzir o espetáculo, e aí vocês vão ter o lucro que a companhia vai ter, tá? E aí eles fizeram um cálculo matemático, lá algum matemático fez para eles, que se eles diminuíssem em 50 centavos o valor desse ingresso, eles iam aumentar a venda de ingresso em 26 ingressos. Então, no primeiro momento eles tinham o ingresso a R$5, venderiam 120 ingressos. Agora eles vão ter o ingresso a R$4,50 e vão vender 146 ingressos. E aí vocês vão diminuir esses R$200 e ver qual é o lucro dele também, tá? Então o que eles querem, o que o pessoal lá quer que tu faça? Que tu faça uma tabelinha, ou alguma forma de mostrar isso, onde tu tenha o preço do ingresso, tá? Lá os R$5, R$4,50 até R$1 que ele pede ali, diminuindo de 50 a 50, qual a quantidade de ingressos que serão vendidos com esse valor de ingresso, e qual vai ser o lucro em cada um desses cenários, vamos botar assim, tá? Lembrando que a cada 50 centavos aumenta 26 ingressos na quantidade de vendas, tá? E qual vai ser o lucro que eles vão receber. Então, o lucro vão diminuir os R$200 do valor que vocês vão ganhar com os ingressos, vocês vão saber qual é o lucro. E, por último, lá no final, vocês vão dizer qual desses valores de ingresso vai gerar o maior lucro que eles têm. Então vocês vão dizer assim, ó, o maior lucro foi de tanto, o preço do ingresso era tanto, e a quantidade de ingressos que teriam que ser vendidos para se obter esse lucro são tantos. Tá? Ok? Ok, senhor. Ok. Beleza. Aí vocês têm a atividade 5, que também é para construir uma tabelinha, tá? Ela vai receber um valor de um carro, por exemplo, esse carro vale R$100. Carro bem vagabundo. E aí vocês vão montar uma tabelinha onde vocês vão ter lá quantidade de parcelas, o valor da parcela e o preço final do carro, tá? Então vocês vão ter a quantidade de parcela, o valor da parcela e o preço final do carro. Como é que funciona isso? Se o cara for comprar o carro em uma única parcela, à vista, no caso, vocês vão pegar o valor que estava no carro lá, os R$100, e vão diminuir 20% e vão botar esse valor do carro lá no final. Então, o valor da parcela, aliás, quantidade de parcelas, valor da parcela, R$80, e o valor final do carro, R$80. Ok? Próxima linha. Quantidade de parcelas, 6, como está ali na tabela de vocês. Aí o valor da parcela, vocês vão pegar o valor final, que está do carro lá, que era os R$100, acrescer 3%, então vai ficar 103, divide isso pela quantidade de parcelas lá, que eram 6 parcelas, vocês sabem o valor da parcela. E vocês vão fazer isso para todos os outros, até os 60 ali, como está na tabelinha ali de baixo. Então vocês vão pegar o valor final, o valor do carro, que era os R$100, acrescer aquele percentual que está aqui, então, 3, 6, 9, 12, até os 30%, e dividir pela quantidade, então, de parcelas, como está na linha do lado. E aí vocês vão ter lá o número de parcelas, o valor da parcela e o valor final do veículo. Ok? É tranquilinha de fazer também. Dá um pouquinho de trabalho, porque tem que construir a tabela e botar as informações.
teve colega disso aqui, diz que fez sem tabela, não tem problema, desde que mostre essas informações ali, tá valendo. E a última atividade, então, é fazer um programa que calcule o fatorial de um número, tá? Então, vocês vão receber um número, claro que vocês vão colocar no código nesse momento, e vão fazer o fatorial dele. O que é o fatorial? É pegar multiplicar os números do 1 até o número que vocês colocaram. Então, se vocês colocaram 4, então vocês vão multiplicar 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Se vocês colocaram 10, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10. E assim vocês vão, cada um dos cenários que vocês têm. Só que tem uma excepcionalidade. Então, quando a gente fala de fatorial, se a gente tem o fatorial de 0, tem por definição que vai ser sempre 1. Tá? Porque seria o 1 vezes... não tem como, tá? Então eles definiram que o fatorial de 0 é sempre 1, tá? Então vocês vão ter que fazer o programinha de vocês para que quando receber esse número, se ele for igual a 0, ele retorne 1, se ele for igual a outro número, aí sim a multiplicação desse número, do 1 até esse número. Se for o 1, vai ser 1 também, e assim vai, tá? Ok? Tudo certo, senhor. Há alguma dúvida sobre o que nós falamos? Sobre os exercícios? Sobre tudo? Não? Então tá. Se ninguém tem dúvida, a gente fica por aqui então. Eu tô devendo uma das aulas síncronas para vocês que eu tenho que colocar no Moodle, já vou colocar de hoje, e a outra que eu tenho que colocar para vocês. O material da aula de arrays já tá lá hoje, já foi colocado hoje de manhã, então tem a videoaula, os slides e a atividade para vocês, as atividades para vocês mandarem lá. Tá tudo lá no Moodle já. E assim que o Google me liberar essa gravação aqui, eu vou pegar da semana passada e essa já vou colocar no Moodle para vocês também, tá? Da minha parte era isso. Nos vemos na quinta-feira que vem. Abraço, pessoal. Bom final de semana para vocês. Até.